Boa noite, muita paz a todos nós, né? E quando falamos em Jesus e com Jesus, nós acabamos ficando em paz, né? Essa imagem mostra Jesus em meio às ovelhas, essa imagem construída de um Jesus aí que nós imaginamos desde pequenos que ele é desse jeito. Hoje em dia estão descobrindo que Jesus é diferente, que Jesus não tem mais esse jeitão italiano aí, né? Mas mesmo assim, essa figura de Jesus nos remete à paz, nos remete a todos os ensinamentos, nos remete ao Evangelho. Essa imagem de Jesus em meio às ovelhas nos remete a pensar quem somos nós, né? Jesus, o que é que Jesus queria de nós. E o título da palestra de hoje é Encontrando Jesus. Tem uma intenção. Há mais de um século, os espíritos amigos começaram a trazer algumas informações a respeito do nosso Brasil. E essas informações depois foram ratificadas, né, por Chico Xavier. Eu disse ratificadas, né, não retificadas, né? O espírito de Emmanuel trouxe para Chico a seguinte informação: de que havia sido feita uma reunião no plano espiritual, muito próxima à pátria do Cruzeiro, que por coincidência é o Brasil, né? É isso. E essa reunião espiritual havia decidido o seguinte: que aqui na pátria do Cruzeiro o coração do mundo se faria. Aqui na pátria do Cruzeiro o Evangelho se implantaria de tal maneira que os outros pontos do mundo viriam a nós beber do Evangelho. Essas informações constam de um livro de Chico Xavier, na verdade não é de Chico Xavier, é psicografado pelo Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro do começo do século passado, estou exagerando, vai. Esse livro deve ter uns 70 anos, 70 anos, vai. Esse livro trouxe essas informações que na época caíram assim como uma bomba benigna no meio espírita. Quer dizer que o Brasil vai ser o coração do mundo, o Brasil vai ser a pátria do Evangelho. Sim, sim. E esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, hoje em dia se mostra meio bagunçado. Esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, hoje em dia se mostra um pouquinho desorganizado, né? As pessoas brigando separadas, uma com um partido, outra com outro. As pessoas às vezes um pouco intolerantes uma com as outras. Passados aí 70, 80 anos desse livro, nós temos um Brasil tumultuado. Nós temos um Brasil que, assim, cópia do mundo também, cópia do planeta, está passando por uma transformação muito forte, muito grave. Haja vista os últimos acontecimentos dos últimos anos. E nós vamos fazer um retorno. Nós vamos beber na fonte de Jesus, lá na Galileia, para tentar entender esse trajeto todo e para tentar entender o que está acontecendo com o Brasil. E como nós, espíritas, devemos e podemos nos comportar diante desse Brasil. Nós vamos beber na fonte das curas de Jesus, primeiramente. Nós vamos lembrar como é que o Mestre atuava. Primeiro de tudo, Jesus não vivia no plano material somente. Jesus vivia no plano material e muito mais no plano espiritual. Isso é fato. Quem é que chega para um pescador na beira do lago, pescador trabalhando, ganhando seu sustento? Quem é que chega para um pescador e fala: escuta, me segue, você será pescador de homens? E o pescador larga tudo e segue. Que ser é esse, né? Que homem maluco é esse? Se um de nós estivesse trabalhando e chegasse alguém e falasse: você não vai mais ser trabalhador do comércio, você vai ser trabalhador de homens e de almas, vem comigo. Será que nós seguiríamos esse cabeludo, barbudo que viria até nós? Não, né? Não, teríamos medo de assalto hoje em dia, né? Mas as pessoas seguiam Jesus. Não só seguiam Jesus, como ficavam magnetizadas por ele. Esse homem
ele encontrava os outros e já sabia como os outros se portariam diante dele e usava as palavras certas na hora exata para trazer as pessoas para ele. Nós temos exemplos de alguns seres bem iluminados que passaram aqui pelo planeta e que, assim, tinham algumas visões pequeninas, mas parecidas com as de Jesus. Por exemplo, Chico Xavier, ele conta que depois de muito trabalhar, os espíritos amigos deram a ele uma faculdade, né? Deram a ele um requinte aí na sua mediunidade para ajudá-lo no trabalho. Chico Xavier dizia que quando encontrava uma pessoa, aparecia, como se fosse uma legenda num filme, aparecia o nome da pessoa. Bem debaixo assim, do seu rosto, aparecia o seu nome. E daí o Chico poderia chamar essa pessoa através do nome, o que facilitava muito, tanto a simpatia no tratamento das pessoas, quanto a interação com essas pessoas. Porque o Chico chamava elas pelo nome, e elas, surpreendidas, já se deixavam embalar por aquela ternura do Chico. Veja bem que nós estamos falando de Chico Xavier, que é um homem assim, extraordinário e que tinha essa visão espiritual. Imaginem Jesus. Jesus, se nos encontrasse, estaria escrito na visão de Jesus todo o nosso currículo, né? Olha, você fez isso, aquilo, aquele outro, você gosta disso, aquele outro, corintiano, sei lá, parecia toda a nossa ficha, né? Tá? E daí Jesus não só nos chamaria pelo nome, mas Jesus nos conheceria tão a fundo que saberia assim, as melhores palavras e os melhores argumentos para usar para conosco. Mas não no sentido de nos convencer de algo que nós não gostaríamos. Pelo contrário, Jesus nos traria para aquilo que é o melhor para nós. É aí a sabedoria de Jesus. Então, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos alguém que não só nos conhece muito bem, como, além de conhecer, nos quer muito bem. Então, quando ele nos traz a mensagem do Evangelho, essa mensagem é para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Bom, mas eu falei que nós começaríamos a comentar das curas de Jesus, e com isso nós chegaríamos aí no coração do mundo, pátria do Evangelho. Então vamos lá. Vou trazer algumas curas que são curas, na maioria das vezes, não muito conhecidas, né? Todos lembram do homem que tinha a mão ressequida? Todos lembram? O homem que tinha a mão ressequida, alguns dizem que ele tinha a mão leprosa, outros dizem que ele tinha a mão menor do que a outra mão. De qualquer forma, ele tinha a mão inapta para o trabalho. Ele tinha a mão inapta para o trabalho. Não se sabe se ele nasceu desse jeito, não se sabe se com o passar da sua existência ele ficou desse jeito. O que se sabe é que Jesus estava a ensinar numa sinagoga. Sim, Jesus, vez ou outra, entrava nas sinagogas e ensinava, pois que ele era judeu, pois que havia passado dos 30 anos. Então um homem depois dos 30 anos, naquela época, era considerado já alguém que havia vivido e tinha alguma experiência para passar para os outros. Então Jesus, com mais de 30 anos, começou o seu messianato, começou a sua vida pública. E ele adentrava nas sinagogas e ensinava. Era um sábado, e esse homem estava ali entre os outros com uma das mãos atrofiadas. E Jesus, que não perdia a chance de ajudar, Jesus fez o seguinte: queres ser curado? Perguntou para o homem. Bom, essa frase é uma frase só de efeito, né? É para os outros entenderem o que estava acontecendo. É óbvio que Jesus sabia que aquele homem queria ser curado. Também outra coisa que é importante dizer: Jesus já sabia quem estava pronto para ser curado. Jesus, ao olhar a pessoa, já sabia que essa pessoa era uma fruta madura que poderia ser colhida para o Evangelho. Jesus já sabia que essa pessoa já tinha dado mostras de crescimento espiritual a ponto de receber essa bênção. Porque afinal de contas, para que nós recebamos uma bênção, é necessário que nós merecemos, ou que mereçamos essa bênção. Ninguém, nem Jesus, poderia mudar a vida de alguém se esse alguém não quisesse. Então Jesus respeitava ao máximo o nosso livre-arbítrio. Se ele encontrasse pelo caminho uma pessoa que não tivesse condições ainda de ser curada, ele não ia interferir nessa vida dessa pessoa. Ah, mas Jesus pode tudo. Sim, com certeza.
Jesus é o máximo da perfeição que nós conhecemos aqui na Terra. Jesus foi uma figura extraordinária, grandiosa, considerado Deus pela Igreja Católica e por outras igrejas, considerado o homem mais perfeito que teve aqui na Terra, por nós espíritas. Mas Jesus, ele podia tudo, menos constranger alguém. Se alguém não quisesse se melhorar, Jesus não forçava ninguém. Jesus convidava, mas não forçava ninguém. Nunca Jesus mandou alguém fazer alguma coisa. Jesus sempre convidou. Aquela frase que as mães às vezes falam para a gente, né? Olha, se Jesus descesse aqui à terra, nem ele daria gente a você. Essa frase é muito verdadeira, tá? As mães conhecem como ninguém essa verdade. Sim, se nós não quisermos mudar, Jesus não vai conseguir nada conosco. Não porque ele não pode, mas porque ele respeita-nos até o limite do nosso livre-arbítrio. Ele nos respeita ao máximo. Jesus teve seus encontros com alguns personagens difíceis. Jesus teve seus encontros, mas ele jamais constrangeu esses personagens. Ele defendia Deus. Deus sim, esse ele defendia. Mas a si mesmo, não. E ele defendia o máximo livre-arbítrio dos outros. Bom, eis que esse homem então ouviu de Jesus: queres ser salvo? Claro que sim. Pois que o homem tinha a mão ressequida, pois que o homem não podia trabalhar. Então o que ele fez? Jesus estende a mão. O homem estendeu a mão, e ao estender a mão, essa mão já estava curada. Ao estender a mão, segundo o texto do Evangelho, a mão já se mostrou limpa para todos que estavam ali presentes. Era sábado, e num dia de sábado não pode fazer nada, tá? Eu, por exemplo, estou proferindo essa palestra aqui, é proibido fazer isso, né? É proibido, né? Eu não poderia estar fazendo isso aqui, né? Bom, imediatamente os fariseus começaram a conspirar contra Jesus. Imediatamente eles já começaram a comentar: olha, ele salvou no dia de sábado, olha, ele curou no dia de sábado. E Jesus lutava contra essa prática. Jesus dizia a eles: ué, mas espera aí, se eu tiver o meu jumento atolado na lama no dia de sábado, quer dizer que eu não devo tirá-lo de lá? Se o meu animal tiver sede, ele dizia para os fariseus: se o meu animal tiver sede no dia de sábado, eu não devo dar água para ele beber? Como assim não devo fazer nada em dia de sábado? Quer dizer que o pai cessa de trabalhar no sábado só porque é o seu dia de descanso? Quer dizer, eu não devo fazer o bem no dia de sábado, que é sábado, foi escolhido pelos homens, né, como padrão para o descanso. Bom, então esse homem da mão ressequida, ele teve a sua cura realizada. O que levou aquele homem a ter a mão ressequida? A doutrina espírita coloca que nós temos algo chamado ação e reação. A doutrina espírita, ela fala da reencarnação. Então, se alguém tem a mão ressequida, é porque de alguma maneira ela trouxe isso para o seu corpo através do seu psiquismo. Através do seu psiquismo, o seu perispírito moldou aquela mão ressecada. Não podemos, dizer o que aconteceu com aquele homem anteriormente. Só o que nós podemos dizer é que, se Deus é justo, aquela mão ressecada tem uma função de corrigenda de algum defeito daquele homem, de alguma tomada de decisão daquele homem do passado. Bom, agora nós vamos ver uma outra cura que foi realizada e que é pouco conhecida também: a mulher curvada. Tá? Muitos lembram dessa passagem? A mulher curvada. Mulher curvada, né? Não fui eu que inventou, tá? Quem inventou, tá? Ela existe mesmo, tá? A mulher curvada está em Lucas, capítulo 13. Eu peguei um texto que vai de 10 a 17. Cortei alguns pedacinhos, né? Tá? Essa mulher curvada era mais fácil de ser curada, porque ela estava há 18 anos com um espírito que a mantinha curvada. Tá? Quando eu falei que era mais fácil de ser curada, eu estou sendo até meio irônico, né? É porque ela estava possuída por um espírito. Tirando o espírito, ela deixaria de ficar curvada. E foi assim que aconteceu, né? Jesus, de novo, estava na sinagoga, percebeu que aquela mulher, ela estava possuída,
sabia que aquela mulher estava pronta para receber as suas bênçãos, foi lá, pediu para a mulher, né? Perguntou para ela se ela queria ser curada, de novo, claro que ela disse sim, né? E Jesus então olhou para ela e falou: mulher, está livre da sua enfermidade. Sequer a tocou, simplesmente impôs as mãos e ela deixou de estar curvada. Tá? É um problema esquisito esse, tá? Está no rol das obsessões, das possessões. É um problema que nem físico no sentido de que o corpo da mulher estava são, mas a ação do corpo dessa mulher estava tolhida pela presença do Espírito. E Jesus então, sabedor disso, foi lá e a libertou do Espírito que a curvava. E daí nós podemos pensar, como que uma pessoa ficou 18 anos curvada? 18 anos, não são 18 meses, não são 18 dias, vamos imaginar nós 18 horas curvados. 18 horas curvadas já seria o suficiente para nós perdermos a paciência. Como que essa pessoa ficou 18 anos curvada e deu conta disso? E por que aconteceu isso? Nós podemos ficar pensando, né? Saber o que aconteceu, saber o porquê que isso se deu, é difícil. Nós espíritas temos às vezes a mania de pensar: ela ficou curvada porque ela era orgulhosa, porque em outra vida ela era bela e se expandiu na sua beleza e fez o mal com a beleza. Nós podemos imaginar muitas e muitas coisas. Agora, o que nós temos aqui como condição é: naquele momento ela estava pronta para ser curada e veio Jesus e tirou o espírito obsessor. Talvez se ela tivesse encontrado Jesus um ano antes, Jesus não a pudesse curar, ou não teria mexido nessa mulher. Tá? São duas curas totalmente diferentes: um homem com a mão ressecada e uma mulher curvada. Tão diferentes quanto nós somos diferentes uns dos outros. Por isso que às vezes nós espíritas temos a mania de olhar um para o outro e falar: eu sei pelo que você está passando, se você está com esse problema eu já passei por isso. É perigoso. Nós somos tão diferentes, e as nossas problemáticas que parecem ser a mesma, não são.